Aula 1. Cozinha saudável. Ei Ana, já experimentou aquela nova receita de panificação? Parece tão delicioso e saudável. Olá, John. Não, ainda não experimentei. Ultimamente tenho tentado minimizar a fritura na minha cozinha. O que achou da receita? É fantástico! Os legumes assados ficam tão saborosos. Gostei especialmente do tempero que usavam. É ótimo ouvir isso. Vou ter de experimentar. Tem alguma outra dica de culinária saudável que possa partilhar? Absolutamente! Ultimamente tenho feito experiências com fritadeiras de ar. Eles fazem comida tão crocante sem todo o óleo. Oh, é uma ótima ideia. Queria comprar uma fritadeira. Quais são algumas das suas receitas favoritas de fritadeiras de ar? O meu favorito são asas de frango fritas ao ar. Saem tão crocantes por fora e suculentos por dentro. Isso soa delicioso. Vou ter de procurar uma fritadeira de ar. Obrigado pela recomendação. Não há problema algum. Deixe-me saber se experimentar as asas de frango frito ao ar. Adorava ouvir o que achas. Aula 2. Segredos do metro. Bom dia, Ana. Sabia que o sistema de metro aqui tem alguns factos realmente interessantes. Olá, John. Não. De que tipo de factos interessantes está a falar? Bem, a rede de metro é composta por 3 túneis separados, não apenas um. Uau, não fazia ideia. Isso é muito fascinante. O que mais me pode dizer sobre o metro? Os túneis foram construídos há mais de 50 anos. Pode acreditar? São um feito de engenharia e tanto. 50 anos. Isso é impressionante. Pergunto-me que desafios enfrentaram na construção de algo tão massivo no subsolo. Li que tinham de cavar rocha sólida em algumas secções. Deve ter sido um trabalho duro naquela altura. Definitivamente. Tenho uma nova apreciação pelo metro depois de ter aprendido estes detalhes. Algum outro facto pouco conhecido? Sabia que o metro tem a sua própria força policial? Patrulham os túneis e estações. Uma força policial do metro. Isso é muito interessante. Acho que têm de lidar com todo tipo de situações únicas lá embaixo. Absolutamente. É um mundo inteiro debaixo da cidade que a maioria das pessoas nunca vê. Lição 3. Compras de mercearia. Ei Ana, estou a planear fazer umas compras de supermercado mais tarde. Tem alguma recomendação? Excelente momento, John. Estava a pensar em correr para a loja. Que tipo de artigos procura? Bem, ainda preciso de colher algumas frutas e vegetais frescos. Tem algum mercado favorito a que costuma frequentar? HMM. Costumo ir ao mercado dos agricultores aos sábados. Eles têm uma seleção tão grande de produtos cultivados localmente. O mercado dos agricultores. Boa chamada. Queria verificar isso. É fácil chegar? É bastante conveniente. Apenas a uma rápida viagem de autocarro da minha casa. O ambiente é muito animado e os preços são razoáveis.
Fantástico! Parece perfeito. Terei de planear a minha viagem para lá este fim de semana. Mais alguma coisa que eu deva saber antes de ir? Recomendo chegar cedo, se puderem. As melhores coisas tendem a ir rápido. E traga alguns sacos reutilizáveis para transportar tudo. Ótimas dicas. Obrigado, Ana. Estou ansioso para navegar por todos os produtos frescos e locais. Parece um verdadeiro deleite. Lição 4. Aventuras inesperadas. Ei, Ana, lembras-te daquela vez que fomos apanhados naquela tempestade louca e repentina? Oh sim, nunca vou esquecer isso. Surgiu do nada e encharcou-nos até aos ossos. Ah, sim, era como se os céus se abrissem. Esforçámo-nos para encontrar qualquer tipo de abrigo. Definitivamente. Acho que acabamos por nos afundar naquele pequeno café da esquina, não é? Isso mesmo. O dono foi tão simpático que deixaram-nos ficar lá fora até a chuva passar. Absolutamente. Fizeram de tudo para respeitar o nosso espaço e deixar-nos confortáveis. Totalmente. E tivemos de saborear um chá quente e biscoitos enquanto esperávamos. Uma pequena aventura inesperada. Com certeza. Esse tipo de situações de surpresa sempre dão as melhores histórias mais tarde. Absolutamente. Fico feliz por termos conseguido encontrar aquele café em vez de ficarmos completamente encharcado. Eu também. Transformou o que poderia ter sido uma experiência miserável numa pequena lembrança divertida. Exatamente. Nunca se sabe que momentos inesperados a vida reserva. Tem de ir em conta. Lição 5. Passatempos e interesses. Bom dia, Ana. Que tipo de hobbies e interesses gosta hoje em dia? Essa é uma ótima pergunta, John. Sou muito apaixonado pelo ar livre e por me manter ativo. Que bom, eu também. Que tipo de atividades ao ar livre gosta de fazer? Adoro fazer caminhadas e passar o tempo na natureza. O ar fresco e as belas paisagens são tão rejuvenescedores. Absolutamente. Não há nada igual. Sou um grande fã de acampar e escalar. Oh, escalada, isso soa estimulante. Sempre quis experimentar isso. É uma emoção tão emocionante que deveríamos definitivamente tentar algum dia. As vistas do topo são incríveis. Vou ter de acrescentar isso à minha lista. Entretanto, estou a planear uma viagem de mochila este verão. Oh, fantástico! Para onde é que pensas ir? Estou sempre à procura de novas ideias de aventura. Estou de olho numa rota pelas montanhas, com alguns lagos e rios cênicos ao longo do caminho. Isso soa como o meu tipo de viagem. Terei todo o prazer em juntar-me a ti se precisares de um companheiro de caminhada. Isso seria fantástico. Adoraria a empresa. Podemos torná-lo um refúgio divertido ao ar livre. Parece um plano. Mal posso esperar para experimentar algumas novas aventuras convosco. Lição 6. Encontrando a sua paixão. Ei, Ana, alguma vez lutou para encontrar atividades pelas quais é genuinamente apaixonada?
Essa é uma ótima pergunta, John. Acho que é completamente normal passar por períodos de insegurança. Definitivamente, pode ser difícil identificar as coisas que realmente os excitam e energizam. Absolutamente. Mas descobri que a chave é manter a mente aberta e explorar diferentes hobbies. Exatamente. Tem de estar disposto a sair da sua zona de conforto e experimentar coisas novas. Definitivamente. Recentemente, retomei a olaria e adoro a saída criativa que ela proporciona. Isso é fantástico. A cerâmica parece um passatempo tão gratificante e prático. É mesmo. E o melhor é que não é preciso ser um artista para se divertir. Isso é uma boa observação. O processo pode ser tão gratificante como o produto final. Exatamente. É tudo uma questão de encontrar atividades que lhe permitam expressar-se. Com certeza. E não ter medo de experimentar até aterrarmos em algo que realmente amamos. Definitivamente. É tudo uma questão de ser paciente consigo mesmo e não desanimar. Absolutamente. A paixão certa está lá fora. Basta manter a mente aberta. Lição 7. A ascensão das compras online. Ei, Ana, notou o aumento das compras online ao longo dos últimos anos? Definitivamente, John. Tornou-se tão conveniente e acessível para as pessoas hoje em dia. Absolutamente. Tenho vindo a fazer mais e mais das minhas compras online. O mesmo aqui. A capacidade de navegar e comprar no conforto de casa é tão apelativa. Com certeza. E a seleção é simplesmente incrível. Pode encontrar praticamente qualquer coisa online. Exatamente. Abriu todo um novo mundo de opções que não tínhamos antes. Definitivamente. E os prazos de entrega melhoraram muito, o que é uma enorme vantagem. Definitivamente. Lembro-me quando teríamos de esperar semanas para que algo chegasse. Exatamente. Agora, muitas vezes são apenas alguns dias, o que é incrivelmente rápido. Absolutamente. A logística por trás de tudo deve ser tão complexa, mas eles realmente otimizaram. Sem dúvida. A evolução das compras online tem sido bastante assinalável. Concordado. Transformou realmente o panorama do retalho e o comportamento do consumidor. Com certeza. Pergunto-me até que ponto irá desenvolver-se ainda mais nos próximos anos. Essa é uma ótima pergunta. Imagino que a tecnologia e a conveniência só vão continuar a melhorar. Definitivamente. Será interessante ver como tudo se desenrola no futuro. Aula 8. A resiliência de Helen Keller. Ei, Ana, ouviste falar da incrível história da Helen Keller? Absolutamente, John. A vida de Helen Keller é verdadeiramente inspiradora e notável. Definitivamente. Apesar de enfrentar imensos desafios, ela conseguiu tanto. Exatamente. Mesmo desde tenra idade, estava determinada a superar as suas deficiências.
Absolutamente. A forma como comunicava através de movimentos de sinais com as mãos e o corpo era incrível. Sim, é incrível como ela conseguiu expressar-se apesar de ser incapaz de ver, ouvir ou falar. Definitivamente. Mas às vezes ficava incrivelmente frustrada com as suas limitações. Só posso imaginar o quão difícil deve ter sido para ela. Mas ela nunca desistiu. Exatamente. Tinha uma sede insaciável de conhecimento e uma vontade de fazer a diferença. Absolutamente. A sua história é uma prova do poder do espírito humano e da resiliência. Definitivamente. A vida de Helen Keller é verdadeiramente inspiradora e uma fonte de inspiração para tantos. Absolutamente. Superou dificuldades incríveis e tornou-se uma renomada autora, ativista e oradora. Definitivamente. O seu legado continua a impactar e capacitar pessoas em todo o mundo. Absolutamente. A história de Helen Keller é um lembrete poderoso do que pode ser alcançado apesar dos desafios que enfrentamos. Definitivamente. Ela é um verdadeiro testemunho da capacidade humana de crescer, aprender e fazer a diferença. Aula 9. Navegando na influência dos média. Bom dia, Ana. Já reparou o quanto os média parecem influenciar o nosso cotidiano? Absolutamente, John. É incrível o quanto continua a moldar as nossas percepções e a realidade. Definitivamente. Como diria Saul Bellow, os meios de comunicação social tornaram-se os nossos instrutores da realidade. É uma maneira muito perspicaz de o dizer. Os meios de comunicação social têm um poder tão poderoso sobre nós. Absolutamente. Também não são apenas as notícias, entretenimento, redes sociais, publicidade, tudo isso. Tão verdade. É inevitável no nosso mundo moderno. E só está a tornar-se mais generalizado. Definitivamente. A influência é muitas vezes subtil, mas pode impactar significativamente os nossos pensamentos e comportamentos. Exatamente. Temos de ser consumidores realmente conscientes e críticos dos meios de comunicação nos dias de hoje. Absolutamente. É importante lembrar que os média têm as suas próprias agendas e preconceitos. Definitivamente. Não podemos mais pegar tudo o que vemos e ouvimos pelo valor nominal. Exatamente. Temos de aprender a pensar por nós próprios e a questionar as narrativas que estão a ser apresentadas. Absolutamente. É um desafio constante, mas necessário se quisermos manter a nossa própria agência. Definitivamente. A influência dos meios de comunicação social só vai continuar a crescer. Temos de ser proativos. Absolutamente. É um tema importante com o qual todos precisamos de lidar mais enquanto sociedade. Definitivamente. Ter conhecimento dos média é uma habilidade crucial do século XXI nos dias de hoje. Lição 10. A fascinante diversidade das culturas nativas americanas. Ei, Ana, sabia que existe uma diversidade incrível entre as culturas nativas americanas? Fascinante, John.
Não percebia o quão variadas são as suas tradições e costumes. Definitivamente. Por exemplo, algumas tribos queriam que as suas mães as alimentassem. Uau! Isso é uma prática cultural interessante. Pergunto-me qual foi o raciocínio por trás disso. Exatamente. E percebam isto: os índios de certas tribos só usavam peles de gambá frescas. Ah, essa é uma escolha de moda única. Só consigo imaginar a fragrância. Absolutamente. As culturas nativas americanas estão repletas de detalhes fascinantes como esse. Estou a aprender muito. Realmente destaca a diversidade e a complexidade destas sociedades. Definitivamente. Cada um deles tinha as suas próprias linguagens, crenças e modos de vida distintos. É incrível como estas culturas têm sido resilientes, apesar dos desafios que enfrentaram. Absolutamente. A sua rica herança continua a influenciar e inspirar as pessoas hoje em dia. Definitivamente. Explorar a diversidade das culturas nativas americanas é uma experiência tão reveladora. Absolutamente. Ainda há muito para aprendermos e apreciarmos sobre estes povos incríveis. Concordo, John. É um tópico fascinante que alarga realmente a nossa compreensão da história humana. Definitivamente. Quanto mais nos aprofundarmos, mais percebemos o quão pouco sabemos realmente. Lição 11. Memórias de infância e aventuras em sala de aula. Ei, Ana, lembras-te de como costumávamos brincar com todas as coisas fixas nas nossas salas de aula? Oh sim, foram tempos tão divertidos. Eu adorava explorar todas as coisas interessantes. Definitivamente. Como vivíamos perto, tínhamos mais acesso aos materiais da sala de aula. Absolutamente. Lembro-me de apanhar vários objetos e ver como funcionavam. Eu também. Vamos mexer nos suprimentos e descobrir todo o tipo de novas maneiras de usá-los. Era uma forma tão envolvente de aprender. A experiência prática ficou realmente conosco. Definitivamente. Essas explorações da infância despertavam a nossa curiosidade e criatividade. Absolutamente. É incrível quando podemos descobrir apenas brincando e experimentando. Definitivamente. Essas aventuras em sala de aula lançaram as bases para a nossa aprendizagem ao longo da vida. Exatamente. A liberdade de explorar e mexer é tão importante, especialmente para as mentes jovens. Absolutamente. É uma pena que algumas escolas não incentivem esse tipo de aprendizagem lúdica. Concordo. Deveríamos realmente tentar preservar esse sentimento de admiração e descoberta. Definitivamente. Essas memórias de infância são verdadeiramente especiais e formativas. Absolutamente. Fazem-nos lembrar a alegria e a emoção da aprendizagem. Definitivamente. Estou grato por termos tido essas oportunidades de jogar e explorar. Aula 12. Explorando as comodidades do hotel. Bom dia, Ana. Ouviu falar do evento gratuito para hóspedes do hotel este fim de semana?
Não, não. Qual é o resultado? Parece intrigante. Aparentemente, o hotel está a acolher um encontro especial para todos os seus hóspedes. E obtenha isto. É totalmente gratuito. Uau! Isso é fantástico! Sabe se existe um código de vestimenta ou algo assim? Boa pergunta. Não tenho a certeza das especificidades, mas imagino que seja bastante casual, uma vez que está aberto a todos os hóspedes. Fantástico! Isso torna-o ainda mais apelativo. Adoro quando os hotéis vão além para criar experiências divertidas. Definitivamente. É uma ótima maneira de os hóspedes se misturarem e aproveitarem ao máximo a sua estadia. Absolutamente. Aposto que haverá uns refrescos saborosos e talvez até algum entretenimento. Oh, isso seria fantástico. Um pouco de música ou atividades para animar a noite. Exatamente. É um bom reguio, especialmente se viaja a negócios e precisa de uma pausa. Totalmente. Estou muito ansioso para o ver. Quer juntar-se a mim? Absolutamente. Será uma ótima oportunidade para explorar as comodidades do hotel. Concordado. Além disso, quem sabe, podemos até fazer novos amigos. Exatamente. Esta pode ser uma parte muito divertida e memorável da nossa estadia no hotel. Estou dentro. Vamos ter a certeza de obter todos os detalhes e planear em conformidade. Lição 13. Trocando contos de viagem. Ei, Ana, já viajou muito antes. Pode apostar. Estive em alguns países diferentes ao longo dos anos. Isso é fantástico. Para onde é que foste? Se não se importa que eu pergunte. Bem, vamos ver. Explorei partes da Europa, como a Itália e a Espanha. Oh, esses parecem destinos fantásticos. Sempre quis visitar a Europa. Foi incrível. A história, a cultura, a comida, era tudo tão cativante. Só posso imaginar. E quanto a outras partes do mundo? Alguma outra viagem no seu currículo? Definitivamente. Também tive a oportunidade de visitar o Sudeste Asiático algumas vezes. Uau, deve ter sido uma experiência única. Como foi isso? Foi revelador. As imagens, os sons, a energia vibrante, era tudo tão diferente. Aposto. Algum destaque particular ou momentos memoráveis das suas viagens? Oh, onde é que eu começo? Foram tantas experiências incríveis. Adorava ouvir mais. Partilhar histórias de viagens é uma das minhas coisas favoritas. O mesmo aqui. É sempre divertido reviver essas memórias e descobertas incríveis. Absolutamente. Viajar abre realmente os olhos para o mundo, não é? Exatamente. É uma forma tão valiosa de alargar a vossa perspectiva e apreciação. Mal posso esperar para começar a planear as minhas próprias aventuras. Alguma dica ou recomendação imperdível? Lição 14.
cultivando hábitos saudáveis. Bom dia, Ana. Queria perguntar, adquiriu novos hábitos de vida ultimamente? Sabes, eu tenho. Tenho tentado estar mais atento às minhas rotinas diárias. Isso é ótimo. Alguma mudança em particular que notou que faz a diferença? Definitivamente. Uma coisa simples que tenho feito é tentar beber mais água. Ah, a velha dica de hidratação. É um clássico, mas pode ter um impacto tão grande. Absolutamente. Descobri que ajuda a manter-me energizado e focado. Aposto. Manter-se hidratado é tão importante, especialmente com as nossas agendas ocupadas. Totalmente. Notou alguma mudança positiva nos seus próprios hábitos recentemente? Sabe, tenho tentado ser mais consistente com a minha rotina de exercícios. Bom, é um grande golo. Alguma atividade ou treinos específicos de que tem gostado? Tenho adorado sair para passear durante os meus intervalos de almoço. É um bom reset. É uma ideia maravilhosa. O ar fresco e um pouco de movimento podem fazer maravilhas. Exatamente. E dá-me a oportunidade de limpar a cabeça e recarregar as energias. Tenho a certeza que isso faz uma grande diferença na sua produtividade e bem-estar geral. Absolutamente. Já adquiriu algum outro hábito saudável que recomendaria? HMM. Uma coisa que me ajudou muito é tentar dormir melhor. Sim, a indescritível boa noite de sono. Isso é tão crucial, mas muitas vezes esquecido. Totalmente. Descobri que ter uma rotina consistente para dormir faz uma grande diferença. Isso é uma ótima dica. Vou ter de experimentar. Alguma outra sugestão? Bem, uma outra coisa em que me concentrei é arranjar tempo para práticas de mindfulness. Oh, tipo meditação ou registro no diário. Estes podem ser muito benéficos. Sim, exatamente. Mesmo apenas alguns minutos por dia podem causar um impacto real. Adoro isso. Manter esse bem-estar mental e emocional é tão importante. Lição 15. Perseguindo o sol. Um belo dia, não é, Ana? Absolutamente. Estou muito grato por podermos desfrutar deste clima quente e ensolarado. Eu também. É um verdadeiro deleite em comparação com os invernos frios que normalmente temos. Sem brincalhinha. Já pensou em aproveitar este tempo? Essa é uma ótima pergunta. Tenho andado a ter a ideia de planear uma escapadinha. Oh, isso soa adorável. Algum destino específico que tinha em mente? Estava a pensar algures tropicais, onde podemos realmente absorver o sol. É uma ideia maravilhosa. Imagine passar uns dias na praia. Exatamente. Afaste-se um pouco da azáfama, sabe? Definitivamente.
Um pouco de descanso e relaxamento seria uma boa mudança de ritmo. Totalmente. E acho que ambos poderíamos ter uma pausa depois dos meses ocupados. Absolutamente. Seria o momento perfeito para recarregar e rejuvenescer. Exatamente. Além disso, aposto que a mudança de cenário faria a nós dois um mundo de bem. Não podia estar mais de acordo. Começou a procurar algum local específico. Estive de olho em alguns pontos nas Caraíbas. As praias ali parecem divinas. Oh, as Caraíbas! Que perfeito! Seria um refúgio tão idílico. Certo. E o tempo deve ser agradável o ano todo. Isso é uma grande regência. Já não lidamos com o frio e a neve em casa. Precisamente. Apenas por a felicidade tropical. Está interessado em juntar-se a mim? Absolutamente. Não adoraria nada mais do que tomar sol contigo. Maravilhoso! Vou começar a investigar os detalhes e voltar a contactar-vos. Parece um plano. Mal posso esperar para escapar um pouco da rotina diária. Eu também não. Este é exatamente o tipo de viagem que merecemos neste momento. Aula 16. Navegando dilemas éticos. Bom dia, Ana. Tenho andado a lutar com uma questão ética complicada ultimamente. Ah, percebi. O que está em sua mente? Se não se importa que eu pergunte. Bem, estou a tentar encontrar um equilíbrio entre assumir uma posição ética forte e ser mais hesitante. É um equilíbrio delicado, sem dúvida. Com que tipo de questão ética está a lidar? Tem a ver com uma decisão no trabalho. Há argumentos válidos de ambos os lados. Posso imaginar que isso deve ser um desafio. Como é que o aborda? Tenho tentado avaliar cuidadosamente as consequências das minhas ações potenciais. É uma abordagem sábia. É importante considerar o quadro geral. Exatamente. Quero fazer a coisa certa, mas também não quero ser demasiado rígido. Percebo. Às vezes, uma postura mais matizada pode ser mais impactante. Precisamente. Trata-se de encontrar o ponto ideal entre princípios e pragmatismo. Definitivamente. E estar disposto a ajustar a sua abordagem à medida que a situação evolui. Absolutamente. Estou a tentar manter a mente aberta e não ficar demasiado entrincheirado. É uma boa mentalidade. Manter a flexibilidade é fundamental quando se lida com a ética. Definitivamente. Não quero tomar uma decisão precipitada da qual possa me arrepender mais tarde. É uma forma madura de abordá-lo. Considerar as implicações a longo prazo é crucial. Concordado. Ainda estou a avaliar as minhas opções, mas agradeço que me empreste uma orelha. A qualquer hora, John. Terei todo o prazer em ajudar-vos a pensar nestas questões complexas. Obrigado, Ana. Ajuda muito a falar sobre isso com uma nova perspectiva.
Aula 17. Explorando os avanços médicos. Desculpe-me, Ana. Ouviu a falar dos últimos avanços médicos? Oh, sim. Estava a discutir como algumas doenças estão a ser tratadas de forma mais eficaz. Isso é fascinante. Tenho lido sobre os avanços nos tratamentos contra o cancro. Absolutamente. A investigação nessa área tem sido bastante promissora ultimamente. Ouvi dizer que muitos fumadores que têm cancro do pulmão estão a beneficiar de novas terapias. Isso mesmo. Os tratamentos tornaram-se mais direcionados e personalizados. É incrível o quão longe a ciência médica chegou. Salvar vidas é um trabalho tão importante. Concordado. Os investigadores e médicos dedicados estão realmente a fazer a diferença. No entanto, imagino que os efeitos secundários de alguns tratamentos continuem a ser um desafio. Sim, é verdade. Mas as compensações muitas vezes valem a pena quando os resultados melhoram. Definitivamente. A qualidade de vida é tão importante, especialmente para aqueles que enfrentam doenças graves. Absolutamente. O foco mudou realmente para cuidados holísticos e abordagens centradas no paciente. É ótimo ouvir isso. Deve ser tão gratificante para os profissionais médicos envolvidos. Tenho a certeza que sim. Ver os seus doentes recuperarem e recuperarem a sua saúde deve ser gratificante. Só posso imaginar. É maravilhoso estarmos a fazer progressos tão grandes nos cuidados de saúde. Concordado. O futuro da medicina parece mais brilhante todos os dias. É um momento emocionante. É claro que sim. Fico feliz por termos tido a oportunidade de discutir os últimos avanços. Lição 18. O mundo vibrante das congregações. Bom dia, Ana. Ouviu falar da abertura do novo centro comunitário? Sim, eu tenho. Está a ser gerido por uma das igrejas locais do nosso bairro. Ah, percebi. As igrejas organizam muitas vezes todo o tipo de atividades para os seus membros, não é? Absolutamente. Estas congregações têm tipicamente edifícios grandes e uma equipe considerável. Isso é verdade. Imagino que sejam necessários muitos recursos para coordenar tantos programas. Definitivamente. De grupos de jovens a programas de apoio a séniores, há algo para todos. É maravilhoso como as igrejas unem as pessoas e apoiam a comunidade. Concordo. O sentido de comunidade e de pertencimento pode ser tão significativo para as pessoas. E os próprios edifícios são muitas vezes maravilhas arquitetónicas, não são? Absolutamente. Os desenhos intrincados e as grandes escalas são bastante impressionantes. Aposto que a acústica é fantástica para o coro e outras performances musicais. Sim, os santuários são concebidos com uma acústica incrível em mente. É incrível como estes lugares servem como centros para a vida espiritual, social e cultural. Definitivamente. As igrejas desempenham um papel tão vital no tecido de muitos bairros.
É animador ver como se esforçam para satisfazer as diversas necessidades do seu rebanho. De facto, a inclusão e o sentido de comunidade são verdadeiramente admiráveis. Fico feliz por termos discutido o importante papel das igrejas na nossa sociedade. Lição 19. Explorando o calor do inverno. Desculpe-me, Ana. Ouviu referir a necessidade de umas luvas de inverno. Oh, sim. Estava apenas à procura de um bom par para manter as minhas mãos confortáveis. Bem, acontece que tenho umas lindas luvas de lã numa linda cor azul. A sério. Isso soa perfeito. Posso dar uma olhadela, por favor? Absolutamente. Deixe-me apanhá-los para si. Acho que vai gostar muito da textura macia. Tenho a certeza que o farei. A lã é um material tão maravilhoso para o tempo frio. Definitivamente. Proporciona excelente isolamento ao mesmo tempo que é respirável. Fantástico! Agradeço a sua oferta para me deixar experimentá-los. Não é de todo um problema. Fico feliz em partilhar se isso significa mantê-lo aquecido. Isso é muito gentil da sua parte. Estas luvas parecem tão acolhedoras e confortáveis. Fico feliz que se encaixem bem. Ficar quente no inverno é tão importante. É mesmo. Estes serão perfeitos para os meus passeios matinais no parque. Maravilhoso! Fico muito feliz que sejam úteis para si. Lição 20. Feliz aniversário. Olá, Ana. Ouvi dizer que o teu aniversário está a chegar em breve. Sim, é. Fica apenas algumas semanas, na verdade. Isso é empolgante. Tem algum plano especial para o grande dia? Ainda não tenho a certeza. Ainda estou a tentar perceber como quero comemorar. Bem, o que quer que decidam, tenho certeza que será uma celebração maravilhosa. Agradeço isso. É sempre bom ter o apoio de bons amigos. Absolutamente. E adoraria ajudar a tornar o teu aniversário ainda mais especial, se puder. É tão gentil da tua parte oferecer-te. Estou muito comovido com a vossa consideração. É o mínimo que posso fazer. Mereces ter um aniversário fantástico. És muito doce. Vou ter de pensar no que o tornaria mais agradável. Bem, deixe-me saber se há algo que eu possa fazer para ajudar a fazer isso acontecer. Vai fazer. Talvez possamos reunir todo o grupo para celebrar. Isso é uma ótima ideia. Uma boa reunião de aniversário com todos os nossos amigos seria perfeita. Lição 21. Discussões éticas. Ana, tenho pensado numa coisa relacionada com a ética no local de trabalho. Oh, esse é um tópico interessante. O que é que tens estado a ponderar? Bem, notei que algumas das regras do nosso escritório não parecem resultar do próprio negócio. Percebi o que quer dizer. Por vezes, as políticas podem ser mais sobre ética do que pura produtividade. Exatamente.
Penso que precisamos de uma declaração clara que defina os princípios éticos subjacentes a certas regras. É uma ótima ideia. A transparência em torno do raciocínio ajudaria todos a compreender. Absolutamente. Tornaria o objetivo das políticas muito mais evidente. E poderia abrir discussões valiosas sobre a manutenção de elevados padrões éticos. Definitivamente. Obter o contributo da equipa sobre as orientações éticas pode ser realmente esclarecedor. Concordo. Fomentaria um sentido mais forte de objetivos partilhados e de responsabilidade. Precisamente. A ética deve estar na linha da frente, não apenas a eficiência ou os lucros. Fico muito feliz que tenha trazido isto à tona. É uma conversa importante que precisamos de ter. Eu também. Penso que o estabelecimento de princípios éticos claros irá beneficiar a todos nós a longo prazo. Não podia estar mais de acordo. Isto é algo que vale a pena dedicar tempo e pensar. Maravilhoso! Estou ansioso para explorar isto ainda mais com a equipa. Lição 22. Jazz Jams. Olá, Ana. Tem acompanhado a cena do jazz local ultimamente? Sabe, não tive a oportunidade de ver nenhum espetáculo ultimamente. Por quê? Descobriram alguma coisa nova? Na verdade, eu tenho. Há um jovem e promissor combo de jazz que está a tocar pela cidade. Oh, isso é emocionante. Que tipo de instrumentos possuem? Os suspeitos habituais: trompete, saxofone, corneta e piano. Mas eles colocam o seu próprio estilo único nos clássicos. Interessante. As performances combinadas de jazz podem ser tão dinâmicas e cativantes. Absolutamente. A maneira como eles improvisam e jogam uns com os outros é simplesmente fascinante. Aposto que deve criar uma atmosfera tão vibrante e energética nos seus espetáculos. Realmente sim. O público está sempre tão empenhado, batendo os pés e acenando com a cochila. Isso soa exatamente como o tipo de experiência de música ao vivo que tenho ansiado ultimamente. Bem, então, deveríamos definitivamente verificá-los juntos em breve. Eu adoraria isso. Quando é que vão jogar a seguir? Quero limpar a minha agenda. Deixe-me verificar novamente, mas acredito que eles têm um concerto este fim de semana no novo clube de jazz do centro. Perfeito. Conte comigo. Mal posso esperar para mergulhar numa magia de jazz ao vivo. Maravilhoso! Tenho a sensação de que vais divertir-se muito.